O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Jesus, queridos, todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da nossa classe dos juniores. Estamos hoje na lição de número 8, onde nós vamos aprender sobre um rei que foi maravilhoso, foi o rei Josafá, um rei justo e temente a Deus. Para vocês vai aparecer um pouquinho diferente aí na telinha a aula hoje, porque nós tivemos um probleminha técnico, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. E vamos já à nossa conversa de professor, lá na nossa lição do professor. Professor, o personagem da história desta semana chama-se Josafá. Ele foi um rei obediente e incentivava o povo de Judá a jejuar, orar e a adorar somente a Deus. Quando os moradores de Judá se viram diante de uma situação que não sabiam o que fazer, clamaram a Deus e obtiveram uma grande vitória. Então Deus usou o profeta Jaziel para dizer que não precisavam temer, pois a vitória era certa. Naquela luta, eles não tiveram que lutar, pois Deus prometeu lutar por eles. Olha que coisa maravilhosa, quando o Senhor luta por nós. Como cristãos, precisamos entender que para alcançarmos a santificação é necessário a prática da oração na nossa vida. Além disso, o estudo das Escrituras Sagradas é indispensável para a maturidade da fé. O cristão que mantém a comunhão com Jesus, com Deus, sabe que mesmo em momentos difíceis e de fraqueza, pode contar com o socorro divino. Jesus está sempre cuidando de nós, apesar de nós não merecermos, não é verdade? Essa é uma oportunidade de ensinar aos seus alunos que estamos vivendo os últimos dias da igreja nesse mundo e precisamos manter uma fé avivada, comprometida com a prática do Evangelho. Mostre aos seus alunos que o exercício da oração e adoração a Deus deve ser seguido da gratidão. Muitos querem receber as bênçãos de Deus, mas não são agradecidos por tudo que já receberam. Enfatize que a oração é a chave da vitória. Glória a Deus, é muito verdade. Que maravilhosa essa lição que nós vamos estudar juntinhos hoje. E já deixamos aí os versículos para meditação durante essa semana. Mateus, Isaías, Salmos, 1 Tessalonicenses, Salmos novamente. Rendei graças ao Senhor. O Senhor ouve as nossas súplicas. Orai sempre, a perseverança na oração. E eu já quero desafiar você, professor, professora que nos assiste, para que nessa semana você faça aí jejum, faça uma escala de jejum, de oração pelos seus alunos, pelos seus problemas, pela sua família. E o Senhor certamente vai agir nessa situação que você tanto precisa. Às vezes nós pensamos, poxa, está tudo tão parado, o Senhor não tem agido, parece que estou esquecido, mas e você? Você tem se levantado, se colocado de pé diante do Senhor, de joelhos em sua presença? Você tem orado? Faz quanto tempo que você não faz um jejum, né? Que você não adora o Senhor aí no seu lar, com a sua família? Então, se coloque à disposição do Senhor, ore, faça a sua parte e com certeza Ele ouvirá o seu clamor.
O plano de frequência, pessoal, nessa semana estaremos orando pelo estado da Paraíba. Aí está a bandeirinha, você pode levar para os seus alunos e já na primeira oração estar orando, incluindo aí a Paraíba, esse estado tão abençoado. Ore pelas crianças, ore pelas igrejas, para que o evangelho, venha alcançar mais e mais almas neste estado. Peça já aos alunos que venham, deem as mãos, façam um círculo e orem, levante um clamor pela aula de hoje, levante um clamor pela família dos seus alunos e pelo estado da Paraíba. Deixamos 2 sugestões de louvor, em fervente oração, nosso hino da harpa e lindo momento da Juliane Souza, mas tem tantos outros hinos maravilhosos que vocês podem estar levando na aula de hoje. E o objetivo hoje é ressaltar que as vitórias do povo de Deus estão associadas a uma vida de oração. E orar não é fácil, nós temos que criar o hábito da oração. Não é fácil porque o inimigo luta para que nós venhamos estar cansados, para que nós venhamos estar atarefados e não dedicar esse tempo com o Senhor. Mas nós devemos priorizar aquilo que é importante e que deve vir em primeiro lugar na nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Então, nessa semana vamos nos reeducar, Porque não adianta nós levarmos lições maravilhosas para os nossos alunos e nós não temos sido exemplo. De nada adianta o seu chamado, o seu dom, se a sua comunhão com Deus não está legal, se o seu altar está destruído. Então, que a sua vida, professor, professora, aluno, você que nos assiste, seja um altar de adoração a Deus. Amém? Então, as vitórias do povo de Deus estão associadas a uma vida de oração. E o nosso versículo hoje está lá em Mateus, capítulo 21, no versículo 22, e vai dizer que se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então, aí, se nós crermos, mas também se nós orarmos, Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Glória a Deus! E para memorização, durante essa semana, se você tem contato dos alunos, dos pais, talvez se vocês têm ali um grupo no WhatsApp, você pode estar pedindo a eles que levem os instrumentos musicais para a aula de domingo, para a escola bíblica. E aí, por que nós vamos precisar desses instrumentos? Porque hoje eles vão precisar criar aí uma canção, um louvor com os instrumentos que eles têm em casa, que eles tocam. Nós sabemos que nem todos vão ter algum instrumento, ou talvez se nenhum deles tiver, você pode criar aí chocalhos. Tem várias sugestões pela internet que a gente pode criar em casa algum instrumento. Chocalho com garrafinha PET, coloca feijão, arroz dentro, faz aquele barulhinho. E aí você pode levar para os seus alunos e lá divide a classe em alguns grupos e dê um tempinho para eles criarem aí uma música, uma canção com o versículo de hoje. Se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. E a dinâmica também, nós deixamos aí para você, está tudo no Google Drive, os materiais que nós utilizamos durante a aula, é gratuito, você só precisa acessar o link. Muitos não compreendem essa parte, mas vou tentar explicar aqui para vocês. Aqui embaixo do vídeo tem a descrição do vídeo, tem ali escrito algumas coisinhas. Lá você vai procurar a palavrinha mais para abrir toda a descrição e lá vai ter o link que dá acesso ao Google Drive, lá onde nós disponibilizamos todos esses materiais. Então lá tem o versículo do dia, sugestão de atividade, tem a bandeirinha do estado da semana e várias outras coisas para você estar utilizando e é tudo gratuito, amém? Então a dinâmica, nós criamos essa tabelinha de oração. Não é bem o que a nossa lição sugere. Aqui eles sugeriram para nós levarmos papéis coloridos e criarmos juntos na sala. Também é uma sugestão bem legal, mas se você quiser, já deixei aí prontinho a tabelinha da oração. E aí, nesse momento, vocês batem um papo e você conversa com eles que oração, jejum, palavra e louvor são hábitos que todo cristão
deve ter e levar para a vida, que é a nossa comunhão com Deus, orar, falar com Deus. Jejum é a gente abrir mão do alimento, aquilo que a gente tanto gosta, para a nossa santificação, né? Para a gente matar a nossa carne, vivificar o espírito. Palavra, né? Que é a Bíblia, a palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual. E louvor, adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E mesmo que Ele não faça mais nada, Ele já deu Jesus por nós, já é um motivo da gente adorar Ele todos os dias, que Ele perdoou os nossos pecados, nos salvou, vai levar nós para o céu, para viver com Ele. Então aí está a tabelinha de oração. De segunda a domingo, as crianças podem escrever ali um motivo de oração todos os dias. E aí você pode também incluir o jejum, conversa com eles um pouquinho sobre o jejum. Você pode também explicar para os pais que vocês sugeriram que durante essa semana eles façam o jejum. Claro, na limitação deles, que ainda são criança, talvez ali até o almoço. E cada criança vai ver lá com a sua família uma maneira de estar fazendo esse jejum. E durante toda a semana dedicar um tempo à oração, ao estudo da palavra, ao louvor a Deus e ao jejum. E já chegamos no momento da palavra. Josafá, um rei justo e temente a Deus. Aqui está a pasta dos visuais, para você que ainda não conhece. Nele está todos os visuais que nós vamos utilizar durante o trimestre, da aula número 1 até a aula 13. E o que eu faço? Nesse trimestre, estamos fazendo um pouquinho diferente. Nós criamos aqui um livro gigante. Aqui, ó, são papel cartão. Comprei várias cores de papel cartão ou folha duplex. Cada lugar chama de um jeito. E aí coloquei várias cores. E na aula de hoje aqui, ó, a última página, depois eu vou acrescentando outras folhas. Eu coloquei os visuais da nossa lição. Geralmente eu coloco o versículo aqui deste lado, que nem na aula passada, ó. Colocamos o versículo de um lado e do outro os visuais. E aí aqui estão os visuais da aula de hoje. Também tudo ali no Google Drive para você imprimir e utilizar. Então o Josafá, ele foi o rei do Reino Sul. Lá do lado sul, nós sabemos que Israel se dividiu aí em dois, e ele foi rei de Judá, foi o quarto rei de Judá, ali na sucessão de Davi, né, e toda a sua descendência. Então, Josafá, ele foi um rei maravilhoso perante o Senhor. Foi um rei que logo no início do seu reinado, ele fortificou a cidade de Judá contra os inimigos. Então, ele fechou as brechas, fortificou Judá. Que mais que ele fez? Ele nomeou oficiais, levitas e sacerdotes para irem andando por todas as cidades, ensinando e instruindo o povo nas leis de Deus, na lei de Moisés. Então, olha que lindo, que inusitado. Até agora nós aprendemos sobre reis que sim, foram bons, outros foram maus, outros foram muito maus, como Acabe. Mas esse rei Josafá, ele começou de um modo maravilhoso, fortificando as cidades contra o inimigo, instruindo o povo na lei de Deus. Glória a Deus, que maravilhoso! A gente fica muito feliz quando aprende, quando lê essas histórias e a gente tira como exemplo, né? Então, na figura de número 2, ó, nós vemos aqui que após Josafá, então, ele enviar todos esses oficiais, levitas e sacerdotes para instruir o povo na sua palavra, houve grande temor dos outros povos contra Judá. Então, eles tinham respeito por Judá, pelo rei Josafá, e eles até pagavam tributos e estava tudo em paz e amigável. Mas em determinado momento, alguns povos, alguns exércitos inimigos se levantaram contra o rei Josafá. E eles estavam vindo para combater contra Judá. E quando Josafá ouve sobre essa questão,
ele fica muito triste, preocupado, pois era um grande exército que vinha contra eles. E o que ele fez? Ele foi se pôr de joelhos e conclamou um jejum diante de todo o povo de Judá. Então ele chama todo o povo agora e diz: estamos numa situação difícil, um exército inimigo vem contra nós, mas nós vamos fazer um jejum, vamos clamar ao Senhor e ver que resposta Ele nos dará. E o Senhor se agradou tanto disso que Josafá fez, que o Espírito do Senhor veio sobre um levita, sobre Jaziel, e Deus usa ele para falar com Josafá. E vamos ver lá na nossa Bíblia o que é que Deus fala. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e lá no versículo 15, diz assim, então 2 Crônicas 20, versículo 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E o povo se alegrou tanto e ficou tão agradecido com esta palavra que Deus havia enviado através de Jaziel, que eles se prostraram e adoraram, louvaram ao Senhor, muito alegres. E aí, aqui nessa imagem de número 2, nós vemos o povo jejuando e clamando. E aí o Senhor manda Jaziel e fala esta resposta favorável ao povo. Olha só que maravilha! Eles não teriam que lutar, porque a batalha era o Senhor que iria batalhar por eles. Glória a Deus! E quantas vezes é assim nas nossas vidas, não é verdade? O Senhor batalha por nós. Tem coisas que nós batalhamos, mas tem outras que nós devemos orar, louvar a Ele, e Ele é quem vai batalhar por nós. E na imagem de número 3, então, lá no versículo 19 diz: levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, e aí Josafá relembra: lembrai do que o profeta do Senhor disse, que o Senhor é conosco e que Ele irá à nossa frente. Apenas crê naquilo que o Senhor fala e louve o nome dEle. E assim Josafá coloca ali os músicos na frente do exército, para irem à frente do exército, os levitas e os sacerdotes, e aí eles foram louvando e adorando a Deus. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E ali naquele momento o Senhor põe emboscadas diante deles, eles ficam tudo confundidos, lutam uns contra os outros e o exército inimigo mesmo mata um ao outro. E o povo de Deus recebe essa grande vitória que veio do Senhor. Eles só tiveram que clamar, jejuar e louvar a Deus. Que lições maravilhosas aprendemos na aula de hoje. Glória a Deus por isso. Deixamos aqui então o texto da lição para você estudar e louvamos ao Senhor. E lá no finalzinho vai dizer assim, que a história de Josafá é um exemplo maravilhoso que prova que Deus é fiel para com aqueles que confiam nele e o adoram em espírito e em verdade. Então, sempre que tivermos diante de algum problema, devemos fazer como Josafá. Então, vamos relembrar aí alguns pontos importantes.
Ele fortaleceu as cidades contra o inimigo. Ele levou a palavra, levou a lei do Senhor, instruiu o povo na lei do Senhor. Ele clamou em tempos difíceis, orou, jejuou e o Senhor pediu aí, eles louvaram a Deus em agradecimento e louvaram, não precisaram lutar porque foi o Senhor que lutou por eles, lições preciosas. Deixamos agora aí também na telinha a resposta das atividades lá da lição. E também lá no Google Drive vou deixar para vocês uma outra sugestão de atividade que não está aqui. E o que vocês podem fazer na aula de hoje? Essa tabelinha de oração pode ser a lembrancinha, para eles lembrarem de orar. E você pode colocar lá todos os dias também o versículo do dia da tabela para meditar. Você pode ir colocando para eles usarem durante o seu devocional, durante o seu momento de oração, os versículos, porque todos eles vão falar hoje sobre a oração, a perseverança na oração, o Senhor responde às orações, Ele é o nosso socorro em tempos de angústia, e o Senhor ouve as nossas súplicas, e orai sempre, orai sem cessar. Já terminamos a aula de hoje. Foi uma aula curtinha, breve, mas com aprendizados valiosos para nós levarmos para a nossa vida. Lembre-se dos 4 hábitos que todo cristão deve ter, que é leitura da palavra, oração, jejum e adoração ao Senhor. Obrigado você que esteve até aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Até a próxima!